Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Hoje a gente vai seguir e vai dar continuidade ao estudo do texto Yoga Sutras de Patanjali. Então a gente vai começar pelo Sadhanapada, que é o capítulo da prática. E esse capítulo ele vai fazer um desenvolvimento de como que o yogi, né, o yogini, o yogin, o praticante de yoga, ele deve seguir para encontrar o caminho desse movimento que a gente chama de sadhana. Então, todas as ações e todas as características que o yogi necessita para meditar, para ampliar o seu estado de consciência, mudar a sua escala de percepção. Então esse é um manual prático da prática do yoga. Esse yoga que a gente está falando do yoga clássico, yoga filosófico. E aí Patanjali, ao longo desse texto, ele vai começar a distribuir diversas dicas, e essas dicas, claro, são experienciadas, são validadas, como a gente já vem estudando há algum tempo. E tudo isso se torna muito prático quando a gente tem uma visão um pouco mais ampla do que é o yoga, que é isso que a gente vem vendo e vem construindo ao longo dos nossos estudos, das nossas práticas de teoria do yoga. E a gente vai ver diversos conceitos filosóficos e práticos que a gente já viu anteriormente nessas aulas que a gente já vem construindo esse conhecimento. E o Sadhanapada é o capítulo da prática, né? A gente vai começar pelo capítulo 2, como a gente viu na aula anterior. Ele é dividido em 4 capítulos e é melhor, né, entre aspas, se torna mais fácil a gente compreender os conceitos do texto quando a gente começa pelo capítulo da prática, pelo Sadhanapada. E a gente vai iniciar aqui, deixa eu só minimizar aqui para não atrapalhar. Esse primeiro sutra, né, a gente viu lá na aula anterior que sutras são pequenas frases, pequenos conceitos que têm uma profundidade muito grande. E aí Patanjali vai afirmar que tapas, né, que é o que é a disciplina ou ascese, o estudo, que é o svadhyaya, e a devoção ao Senhor, o Ishvara Pranidhana, constituem o yoga da ação, Kriya Yoga. Então essa é a disciplina preliminar para a prática do yoga, ou seja, a austeridade, né, que denota uma vida de simplicidade, deixando de lado todas as coisas não essenciais. Necessidades e desejos são separados na austeridade, aqui no que a gente chama de etapas, né? Então a austeridade ou ascese, ela é sinônimo de simplicidade. Então, quando a gente vai falar de etapas, a gente vai falar de uma questão que a gente quer abrir dentro da gente, o ser mais simples possível, aquele com menos casca possível, mais perto da essência possível. Além de essa disciplina ser um processo que vai denotar bastante austeridade, né? Onde etapas, uma das traduções é essa, disciplina, austeridade. Ela quer que essa austeridade, que essa disciplina faça com que brote essa simplicidade dentro da gente. Essa simplicidade vai deixar a gente mais próximo à nossa essência. E aqui, acompanhado dessa simplicidade, dessa austeridade, né, o estudo, vem junto, que é o svadhyaya. E ele abarca não apenas a compreensão dos textos filosóficos, mas também a reflexão. Opa, aqui eu teve um erro de digitação aqui. Reflexão filosófica, né? Reflexão silenciosa de si mesmo, Então o svadhyaya, ele vai fazer com que esse estudo, por exemplo, que a gente está fazendo aqui agora, estudando um texto inspirador, ele seja necessário para que esse texto foi um legado de quem participou e de quem se inspirou a praticar o yoga, a praticar a espiritualidade, mas
Ele fala também de um svadhyaya do autoestudo. Ali ele falou, né, uma reflexão silenciosa sobre si mesmo. E aí essa reflexão silenciosa sobre si mesmo é um autoestudo. Então, além de você se despir de tudo aquilo, de todos aqueles preconceitos mentais, aquele movimento que às vezes deixa a gente apegado a coisas que não possibilitam a gente enxergar a vida de uma maneira diferente, aí é o exercício do tapas. A gente dá um passo adiante para que esse estudo, né, svadhyaya, seja algo que a gente consiga se entender, que seja uma ferramenta de autoconhecimento para a gente. Então, além da simplicidade, além da disciplina, o estudo das escrituras, o estudo de si mesmo também faz parte dessa disciplina preliminar do yoga. Com simplicidade devida e o desenvolvimento de uma estrutura mental reflexiva, seremos capazes de formular nossas aspirações. Aí, quando ele fala aspiração, ele está falando de devoção ao Senhor ou devoção a Deus, né? Aí, quando a gente abre o nosso coração, tem aquela imagem do Hanuman, que é um parceiro, né, o fiel escudeiro de Rama no épico Ramayana. Ele abre o coração, né, ele está com o coração aberto, assim. Tem também de Jesus Cristo, né, na tradição cristã. Então, essa simplicidade, quando a gente tem essa simplicidade, esse movimento onde você enxerga dentro de ti algo divino, né? E aí a gente é capaz de formular nossas aspirações divinas, né? A gente consegue se entregar a Deus com mais profundidade. Isso é Ishvara Pranidhana. Então, Ishvara Pranidhana é quando a gente baixa a nossa guarda, né? O nosso ego, ele baixa a guarda. É aquilo que o Hanuman faz, mostrando seu coraçãozinho lá, né? E esses três passos aqui é o que constitui o Yoga da ação. É isso que a gente precisa sempre estar fazendo para que a nossa prática do yoga continue viva, para que a nossa prática de yoga continue sendo praticada com essa profundidade que esse texto e que a prática do yoga, né, merece, né? Essa honra que a gente tem de praticar yoga e de poder entender um pouco mais dessa profundidade desse texto milenar e dessa prática milenar. Aqui a gente já vai para o verso 2. Esse yoga tem a finalidade de cultivar o êxtase, que é o samadhi, e também de atender as causas as causas da aflição, que é o klesha, tá? Quando a gente falar de klesha, a gente vai falar causas da aflição ou aflição. Eu vou ler aqui o comentário para vocês. O yoga permite-nos compreender a causa do sofrimento. Isso aqui é interessante. O yoga permite-nos compreender a causa do sofrimento. Patanjali afirma que surgirão as aflições. Contudo, pode-se suportar os kleshas com uma nova percepção se nos aproximarmos da vida de yoga, desempenhando a simplicidade, autoestudo e a aspiração. A disciplina preliminar do yoga permite-nos compreender a causa do sofrimento. Aqui ele vai falar, né? Porque existe o yoga é uma prática uma prática espiritual, onde essa prática foi praticada e ensinada realmente para o praticante de yoga viver em um momento de completo retiro, onde esse praticante tinha um objetivo principal, que é esse despertar espiritual, que ali está dito como êxtase. E aí é o samadhi, ou se igualar ao adi, se igualar ao primeiro encontro com Deus. Mas, no nosso caso, a gente não tem essa condição, esse tempo de vida. O yoga é uma ferramenta de autoconhecimento para a gente, uma ferramenta também para a gente se desmistificar, mudar essa nossa escala de percepção, de sair das aflições, né, e acalmar a mente, fazer essa higienização mental.
Então, Patanjali também diz que também serve para isso, ó, para atenuar as causas da aflição. Então, Patanjali ele afirma que né, os kleshas, né, afirma que surgirão as aflições, mas com essa disciplina preliminar, ou seja, simplicidade, autoestudo e aspiração, a gente consegue se aproximar desses kleshas de uma maneira diferente. Esse klesha ele não é mais uma barreira para a gente destruir com força e deixar traumas. Então, quando a gente se aproxima com isso, o que acontece? Quando a gente se aproxima com essa disciplina preliminar, com esse Kriya Yoga, permite-nos compreender a causa do sofrimento, a causa do klesha, né? O que causa o klesha, o que causa o nosso sofrimento. E o texto ele vai afirmar que a causa do sofrimento ele vem dessas cinco manifestações aqui, ó. Aqui ele vai falar de ignorância, de noção do eu, do apego, da aversão e da vontade de viver, do apego à aversão e à vontade de viver. São as 5 causas da aflição. Isso aqui é o Sutra 3 do capítulo 2 que a gente está estudando. Então, a avidya, né, que é a ignorância, quando a gente fala de avidya, a gente está falando de ignorância espiritual, né, uma imaturidade espiritual. É uma condição de confusão de identidade. No decorrer do tempo, o homem constrói sua natureza adquirida, que assume tal importância que se sobrepõe completamente à natureza original. Então aqui a avidya é a ignorância, né? Porque a gente vai criando essa identidade, essa confusão de identidade, que essa natureza adquirida, né? Ela assume tal importância que ela se sobrepõe à nossa natureza divina. Por isso que a natureza espiritual, a gente se esquece que é um ser espiritual. Por isso que a causa da ignorância é essa. Por que a gente sobrepõe essa natureza, né? Por que a gente sobrepõe completamente a natureza original? Por causa de asmita, ou noção do eu, que nada mais é que a identificação plena do homem com a mente. Então isso é a noção do eu. Então isso é uma causa do sofrimento. Isso aí é a nossa bagagem, a nossa incapacidade de observar as coisas com simplicidade, com um autoestudo, com uma resiliência. A gente é capaz de observar o que está ao nosso redor como uma vibração divina. Então essa noção do eu deturpada é uma identificação com a mente, com a flutuação mental. E aí nesse conflito observa-se o desejo da mente de mover-se em sua própria direção em contraste com a direção na qual a natureza tenciona mover-se. Então, quando ele está falando dessa natureza tenciona mover-se, é o nosso Dharma, né? O nosso caminho. Então, em vez de a gente tirar as pedras do caminho, a gente está movendo em direção à mente, em direção aos nossos desejos e apegos, né? Que a gente vai ver daqui a pouco aqui, o apego e a aversão, que é o Rag Dvesha. A gente está buscando o conforto, ao invés de enxergar a causa do sofrimento, ao invés de observar os obstáculos da vida como um movimento necessário para a gente encontrar esse eu maior dentro da gente. E aí quando ele fala de asmita, ele está falando isso, essa noção do eu. A gente se identifica como isso. E aí a gente causa um mal para o nosso próprio self, né, para a nossa própria alma. E às vezes essa própria identificação a gente passa para outras pessoas. Então imagine quando você está identificado, uma pessoa totalmente egocêntrica, materialista, e passando uma noção totalmente errada de conhecimento sobre a vida, e isso arrasta milhões de pessoas para esse lugar onde é um lugar de avidya, é um lugar de ignorância. Então, para além do asmita, que é a noção do nosso eu próprio, a gente pode inspirar outras pessoas a estar fazendo esse tipo de ação, né? Então, asmita é um lugar muito necessário da gente praticar, né? Essa noção do eu que constantemente está se transformando. Não existe um Kim
que é um Kim que vai ser sempre assim, vai ter um Kim que vai estar dando aula, vai ter um Kim que vai estar fazendo outra coisa, vai ter uma natureza que eu adquiri através dos meus parentes, né? Mas isso tudo se transforma, ele se transcende, né? E a gente estudou ali um pouco antes a questão do Svadhyaya, que é o estudo das escrituras. Então essa noção do eu é uma noção fluida. Então quando a gente consegue identificar isso, a gente foge desse klesha, né? As causas da aflição, que são 5. E aí o apego e a aversão, né? Em raga e dvesha, busca-se o prazer, o esforço incessante para evitar a dor. Devemos compreender que apenas algo que é adquirido precisa ser salvaguardado. O original sustenta-se sem temor de ser vulnerável. Então ele está falando que a gente se aproximar do original, se aproximar, lembra do samadhi, se igualar ao primeiro, se igualar à nossa essência. Então o raga dvesha, né, o apego e a aversão, a gente está sempre salvaguardando ali, né, a nossa necessidade de estar tendo prazer, ou seja, a gente foge, né, a gente se apega a algo para não viver algo que vai tirar a gente desse prazer, desse deleite da vida, né, ou dvesha no caso, né, a gente tem a aversão, a gente não se permite vivenciar algo que saia da nossa zona de conforto. O que o Yoga Sutra de Patanjali fala é que o movimento da nossa vida é esse. O raga dvesha está constantemente aí, o apego e o anseio, né? A gente está sempre apegado a alguma coisa, né? Como se fosse uma segurança, que se a gente ficar perto daquilo, se a gente viver perto do mar, a gente vai ser feliz, né? Vai ser sim, mas e isso não é a causa principal da nossa felicidade. Se a gente sair de perto do mar, a gente tem a possibilidade de ser feliz ainda, não é? E a aversão é a mesma coisa. Você não sai no frio porque o frio, você não gosta do frio, você passou... Não, o frio ele faz parte das estações, né? Então a gente entender isso, né? Entender isso como uma estrutura para a gente desmistificar essa ideia de apego e anseio e não ficar na zona de conforto é algo muito necessário nessa busca espiritual. E aí o raga dvesha, né? Então o original ele sustenta-se sem temor de ser vulnerável, né? Então não é algo que tu adquiriu, é algo que já existe. É algo que é perene. Então, quando a gente entende o que é raga dvesha, que entende o que é o apego e o que é o anseio, que esse asmita trouxe pra gente, essa identificação com a nossa mente, a gente consegue transcender os kleshas, né? As causas da aflição. Então a abhinevesha, ou seja, o abhinevesha, na verdade, é o que dá sustentação para esses 3 aqui, né? Porque é o apego à vida, é o nosso apego à vontade de viver. A vida deve ser experienciada, né? Não podemos prendê-la. A abhinevesha é o esforço de prender a vida na noção limitada de asmita, ou seja, na noção limitada do senso do eu. Né? Em outras palavras, é uma tentativa de capturar a vida com a rede da mente. Então, a abhinevesha é algo interessante e bem sutil, né, da gente entender, né, que a gente está vivendo a gente está tendo essa passagem, algo que é fluido. Então, a abhinevesha ele vai ensinar para a gente que a gente está nesse movimento de flow, né, de fluidez. Então, se a gente fica naquela cultura de rato, né, onde a gente vai para dentro de casa e o rato é assim, ele vai levando as coisas pro ninho deles e acaba morrendo no ninho, né? Porque ele botou tanta coisa lá dentro que não consegue sair. Então essa ideia desse apego à vida, onde a gente vai tendo essas ideias, a gente acha que
que não vai acabar essa experiência, né? E que isso só em falar da gente já dá um sofrimento na gente, ou se dá um sofrimento na pessoa que a gente ama, isso é uma causa de sofrimento, né? Quando a gente fala em morte, quando a gente não tem uma maturidade espiritual, o que causa na gente? A gente não fica rígido, a gente não quer nem pensar sobre isso, né? Então, quando a gente leva a essas instâncias, essa reflexão filosófica, a gente vê que isso é uma causa de sofrimento. Mas e por quê, né? Isso é uma coisa bem óbvia. Tem poucas coisas que são tão óbvias quanto o nosso ritual de passagem, quanto a gente vai deixar, né, de existir. Isso é muito óbvio, vai existir. A gente vai, uma hora, partir, né? Vai desencarnar. E aí, essa obviedade não se torna tão óbvia, né? Por causa de asmita, por causa dessa noção do eu. Então a noção do nosso eu é que a gente é eterno aqui, a gente vai viver essa eternidade na Terra, onde não vai acontecer. E aí quando a gente entende isso, esse é um movimento onde a gente leva a vida com mais fluidez. Sim, a gente vive o momento presente, né? O que a gente tem de mais palpável é isso aqui que a gente está vivendo agora. Daqui a algumas horas a gente não sabe o que vai acontecer. Então, se a gente levar isso numa instância muito filosófica, a gente vê que isso vai descarregar muita coisa, né? Por isso que eu disse que o abhinevesha, que o apego à vida, ele é o que sustenta tudo aqui, né? Sustenta essas outras causas da aflição aqui. Então é isso aí, são as 5 causas da aflição, o terceiro sutra, a gente vai seguir já para finalizar a nossa aula. Então, essas causas de aflição, em sua forma sutil, devem ser superadas pelo processo de involução, que é pratiprasava. Então, pratiprasava significa antes do nascimento. O estudante de yoga deve ir à matriz do problema para descobrir dessa maneira as condições que deram origem aos kleshas. Se queremos descobrir como a mente pode ser incondicionada, tudo o que precisamos fazer é observar como a mente se tornou condicionada. Então aqui é um processo também. Isso aqui eu já dei um salto aqui, né? A gente já está no Sutra 10. A mente se tornou condicionada. Então esse processo antes do nascimento, né? Antes do apego. Então como que a gente faz isso, né? Como que a gente vai observar esse apego? Como que a gente vai observar se a gente está condicionado, se a gente está em sofrimento, se a gente está vivenciando aqueles 5 kleshas, aí que tá, é o pulo do gato principal da nossa prática, né, que é a prática da meditação. O yoga, ele quer acalmar as flutuações mentais. Então, para a gente praticar o pratiprasava aqui, que a gente viu aqui no Sutra 10, a gente precisa fazer o seguinte, as flutuações dessas causas, as aflições, né, que a gente viu, devem ser superadas com o que, gente? Com meditação, olha só, dhyana. No Sutra 11, quando as aflições são plenamente ativas, não podemos remontar as suas causas. Olha que interessante esse comentário aqui. Quando elas estão plenamente ativas, por exemplo, o asmita está plenamente ativo, o abhinevesha, o apego e o anseio ali, né, o raga e o dvesha, a ignorância espiritual, não tem como, a gente está no meio desse turbilhão. Como é que a gente vai estudar a nossa mente se a gente está ali no meio desse turbilhão, né? Tanto é quando a gente está em uma situação extrema, onde precisa de uma terapia ou de um tratamento até com alopatia, para a gente voltar para esse centro, né? Porque a gente não consegue enxergar. Por isso que vem uma pessoa externa, né? Um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, externamente para a gente observar isso. Então, quando eles estão plenamente ativos, a gente não consegue enxergar esses kleshas, essas causas da aflição. Por isso que a vida fica com muito atrito, né? Apenas quando essas se tornam espaçadas ou atenuadas, veja bem, é que podemos empreender o processo descrito no Sutra 10, né? Que é a involução, ou seja, a gente olhar a causa do sofrimento. Para Patanjali, o praticante deve ir além do processo intelectual. No Sutra, ele afirma claramente que os kleshas podem cessar completamente apenas no estado da meditação. Aí é muito válido isso, né? É o legado do yoga, né? A gente praticar a meditação.
E aí Patanjali ele afirma que isso acontece quando a gente começa a praticar, né, a meditação. Quando a gente pratica a meditação, por exemplo, a gente observa aquele decantamento de pensamentos, os pensamentos decantam, e depois eles voltam, né? Então, a prática da meditação é uma ótima ferramenta de autoconhecimento para a gente se identificar, o asmita, o senso do eu, como se a gente se identifica, os nossos apegos, os nossos anseios, não é? A nossa ignorância sobre a nossa essência, que é o asmita, como a gente não compreende isso com a mente, quando a gente medita, a gente consegue ter uma compreensão para além da mente, né? Porque quando a gente medita, a gente está com a mente tranquila. E aí tem essa meditação onde a gente vai, né, para esse conhecimento um pouco mais profundo. E aí na meditação também a gente consegue observar o abhinevesha, né? A gente observa que a gente está pleno no momento presente. A gente não está apegado no momento presente, apegada. A gente está pleno, está vivenciando o momento presente. A gente não tem apego nenhum. E aí é só através desses sentimentos, que aqui é bem interessante, apesar de quando elas se tornam espaçadas ou atenuadas, é que podemos empreender o processo descrito, né? Que a gente pode olhar essa causa da aflição. Caso isso não aconteça, ou seja, a prática de dhyana, não vai ser possível a gente lidar com as causas da aflição, lidar com isso que a gente vive, e às vezes a gente vive em um processo de muita dor, né? A vida fica muito dukkha, fica muito sofrida, né? E na verdade esse é um universo para a gente enxergar esse fluxo da vida, né? Essa contração e expansão da vida, como se fosse um eterno respirar divino que a gente vem vivendo. Aí a gente vai encerrar essa primeira parte desse estudo do Yoga Sutra de Patanjali, e aí na próxima aula a gente vai seguir também no Sadhanapada para fazer a parte 2, depois a parte 3 para a gente encerrar. Eu agradeço a presença de vocês, muito grato pela presença e até breve. Namastê.